Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Belkise Moreira. Nesta aula, nós iremos dar continuidade ao conteúdo de reações químicas, parte 2. Simbora! Nesta aula sobre reações químicas, parte 2, abordarei as seguintes pautas. Iremos ver sobre equações químicas e algumas das referências utilizadas. O uso de representações simbólicas é muito comum e também muito importante em diversas áreas, seja na música, na matemática, no trânsito e na química, não poderia ser diferente. Os químicos e os cientistas, de modo geral, eles precisam utilizar uma linguagem padronizada para se comunicar em qualquer parte do mundo. E o uso das equações químicas é um exemplo desse tipo de linguagem. As equações químicas é uma representação simbólica e abreviada de uma reação química, ou também chamado de fenômeno químico. E é através das equações químicas que podemos entender de forma escrita o que está acontecendo e o que está envolvido em uma reação química. Vejamos aqui um exemplo de uma equação química. Como podemos observar, ela apresenta vários símbolos representados por letras, por números, tem uma seta, tem parênteses e etc. Uma equação química ela é dividida em dois membros. A seta é quem faz essa divisão, onde no primeiro membro, antes da seta, nós temos o que chamamos de reagentes, e no segundo membro, depois da seta, temos os chamados produtos, sempre nessa sequência, reagente, depois produto. Os reagentes são as substâncias iniciais, são aquelas que irão reagir durante a reação e irão produzir, como o próprio nome já diz, os produtos, que são as substâncias formadas no decorrer do processo a partir dos reagentes. Então, por isso que no início temos os reagentes e só depois os produtos eles começam a aparecer conforme os reagentes vão reagindo. Vamos conhecer agora um pouco, de forma mais detalhada, uma equação química. Em toda a equação química, nós temos as fórmulas e elas indicam quais são as substâncias que estão presentes naquela reação. Por exemplo, nós temos aqui uma equação química e aí nós temos algumas fórmulas, dentre elas a fórmula do gás hidrogênio, do gás oxigênio, que são os dois reagentes, e temos também a fórmula da água, que é o H2O, sendo a água o produto dessa equação. Já esses números grandes que vêm antes das fórmulas são chamados de coeficientes estequiométricos. Eles indicam a quantidade de moléculas que estão participando da reação. Por exemplo, nós temos aí nessa equação 2 moléculas de H2, ou seja, de gás hidrogênio, e 1 molécula de oxigênio e 2 moléculas de água. Ele é utilizado para fazer também o balanceamento das equações químicas, e essa parte de balanceamento nós veremos em outra aula. E esses números pequenos que ficam embaixo dos elementos, eles são chamados de índice. Eles indicam a quantidade de átomos de cada elemento da molécula. Por exemplo, a molécula de gás hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio, a molécula de gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio e na molécula de água nós podemos encontrar 2 átomos de hidrogênio, pois o número 2 está abaixo do elemento hidrogênio, e temos apenas 1 átomo de oxigênio. Nesse caso aí, o 1 não está aparecendo abaixo do oxigênio, pois na química não há necessidade de se colocar quando for a quantidade igual a 1. Então, subtende-se que aí tem o 1. Então, pessoal, esse númerozinho de baixo indica a quantidade de átomos que tem em cada molécula. Por exemplo, no caso da molécula de gás hidrogênio, se nós temos aí em uma molécula 2 átomos de hidrogênio, então isso quer dizer que em 2 moléculas teremos 4 átomos de hidrogênio. É só multiplicar o coeficiente estequiométrico pelo índice, e aí você vai encontrar o número total de átomos através dessa multiplicação do coeficiente estequiométrico pelo índice.
Já essas letrinhas minúsculas que encontramos abaixo das substâncias, dentro dos parênteses, elas indicam o estado físico daquela substância. Por exemplo, quando tem um S, quer dizer que a substância está sólida, se tem um L, quer dizer que ela está líquida, e se tem um G, quer dizer que ela está no estado gasoso. Pois bem, galera, essa foi a nossa aula sobre equações químicas do conteúdo de reações químicas, parte 2. E para a produção dela, eu utilizei essas referências. Goodbye, galera! Até o próximo vídeo. E espero que este tenha te ajudado de alguma forma. E não deixe de seguir este canal e nem as nossas páginas no Facebook e Instagram.